Professor de Direito Constitucional do ISCA Faculdades aqui em Limeira, Dr. Luiz Alberto Segala Bevilacqua, que também atua como promotor de justiça na comarca, vai falar conosco hoje sobre o direito ao esquecimento. E não é o esquecimento que nós estamos acostumados, que nós entendemos, não é, doutor? O direito ao esquecimento que está sendo agora, volta a ser discutido no Supremo Tribunal Federal. Boa tarde, Renata, o pessoal do Diário de Justiça. De fato, o direito ao esquecimento ele vai certamente ser analisado pelo Supremo Tribunal Federal, agora no dia 3, com repercussão geral. E é um tema muito importante, tendo em vista a evolução dos meios sociais, das redes sociais e das informações hoje, na sua grande totalidade, estarem disponíveis nos sites de busca que temos no mundo afora. Hoje, basta o Google, dentre outros, o Duck, enfim, qualquer outro meio que você tenha à sua disposição, é fácil você obter informações. Não quer dizer que tais informações são verdadeiras. O direito ao esquecimento, na verdade, já é regrado pela comunidade europeia, né? Um advogado entendeu por bem tirar do ar informações sobre uma execução referente ao seu imóvel e conseguiu, através do Tribunal Europeu, obrigar os sites, no caso o Google, retirar a informação que ali se encontrava. O direito chileno já tem previsão, né? A Suprema Corte chilena tem precedentes, nós temos precedentes embasados numa interpretação principiológica, ou seja, de princípios da nossa Constituição Federal. No Brasil, o argumento sobre o esquecimento vem alicerçado no artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal, que trata sobre o princípio da dignidade da pessoa humana, né? A questão é a seguinte, e eu concordo, já me posiciono, né, favoravelmente ao esquecimento, desde que se cumpra alguns requisitos. O primeiro deles é o interesse público, né? A informação. A pessoa faz jus a ser esquecida, né? Que informação que lhe traz incômodos, né? Ou problemas de um processo criminal já extinto, onde ela já cumpriu a pena, já pagou o seu débito à sociedade. Aquilo, será que é direito à liberdade de informação, porque há um aparente conflito, né? Os defensores da liberdade absoluta de acesso à informação alegam que toda informação é pública, estamos no Estado Democrático de Direito, a liberdade deve ser a regra, e a informação, se veraz, deve chegar ao conhecimento de terceiros. Por outro lado, os defensores do direito ao esquecimento militam de que a vida, a honra, a dignidade estão em mesmo patamar, e não há princípios absolutos, tendo a pessoa o direito de ser esquecida nas redes sociais, aquela informação que lhe traz desgosto se aquela informação não tiver nenhuma serventia. O grande ponto do direito ao esquecimento seria a fake news, né? Ou seja, você tem uma informação antiga, que não está atualizada, alguém vai lá, clica, não identifica que aquilo é uma informação de 10 anos, 8 anos, 5 anos atrás, às vezes de um processo mais longínquo, esse que vai chegar no Supremo Tribunal Federal, é um caso de a família de uma adolescente que foi violentamente morta, e, enfim, nos anos 50, a Rede Globo fez uma matéria sobre isso nos tempos atuais, houve a civilização do Tribunal do Rio de Janeiro, perderam e agora vão levar o tema ao Supremo Tribunal Federal. Doutor, exatamente sobre o caso em questão, objeto da discussão lá no Supremo Tribunal Federal, que, como o senhor já disse, vai ter repercussão geral, é de uma família, então, que por conta de um crime ocorrido nos anos 50 e relatado no programa de TV. Na sua opinião, recontar fatos cujos responsáveis já cumpriram pena, fere a dignidade das pessoas? Olha, Renata, veja, o primeiro ponto, nesse caso é a vítima, que está a família da vítima que não quer que toda aquela imagem, toda aquela lembrança que a machuca, certamente venha ao conhecimento da sociedade. E eu concordo com eles. Qual é a serventia de se ter
informações que já estão ultrapassadas, já teve o processo de ficar remoendo isso, principalmente na proteção da vítima. Nesse caso, no lugar dos ministros, daria o direito ao esquecimento com a retirada total. Não tem interesse público primário, que é o interesse genuíno da sociedade, ou seja, que ele precisa estar na rede para a sociedade saber efetivamente se proteger. Né? Nós não temos legislação. O Supremo vai fazer uma interpretação conforme, tirando do artigo 1º lá da dignidade da pessoa humana, né, se essa publicação ofende ou não a dignidade da pessoa humana, no caso, os familiares dessa adolescente. Então, eu concordo nesse ponto. Em relação ao réu, vamos ver, em relação àquela pessoa que foi processada lá nos anos 70, 80 e até hoje, fique se remoendo, fique se buscando fatos que ele já pagou para a sociedade. A nossa legislação, Renata, já tem precedentes de esquecimento. Você tem precedentes de esquecimento, por exemplo, no âmbito penal, quando você, depois de condenado e cumprida toda a sua pena e paga, você tem direito à reabilitação criminal. Você tem direito, quando uma investigação é feita, que esses dados e arquivado o procedimento, que essas informações não fiquem à disposição de terceiros com certidões criminais. Você tem direito do adolescente que comete ato infracional e não deve essas informações serem levadas a público. Então você tem, na legislação brasileira, já dispositivos penais de esquecimento. Só não tem esse nome, mas se proíbe que se fique remoendo. Então, vejam, eu acho que primeiro tem que haver lei e a legislação trazer um prazo, né? E trazer requisitos, proporcionalidade, interesse público, né? É interessante, saber? Porque a gente tem que partir de uma premissa, e aí não adianta aqueles que defendem o não esquecimento. Nenhum princípio da Constituição é absoluto. É relativo o direito à honra e é relativo o direito à informação. Eles têm que se harmonizar, e o Supremo vai fazer exatamente isso amanhã. E essa seria uma outra pergunta também que eu anotei aqui para fazer ao senhor. O direito ao esquecimento pode ser um entrave ao direito de informação? Pode provocar prejuízos aos cidadãos na medida que determinados assuntos não devem ser trazidos à discussão? Acho que não. Não está impedindo o cidadão ter acesso a uma informação, né, que efetivamente lhe sirva de algo, senão uma salva curiosidade ou a maledicência. Né? O Estado, quando precisa das informações, por exemplo, no caso da transação penal, do DGCRIM, as pessoas fazem um acordo e aquilo não pode ser levado e utilizado para fora como um indício de culpabilidade. Somente as autoridades judiciárias e os promotores, delegados vão ter aquela informação que teve aquele acordo. Então, nós já temos isso. A pergunta é, para que a sociedade em geral precisa ter acesso a um fato antigo, cujos débitos sociais, jurídicos, financeiros, todos foram pagos? Isso é infligir efeitos de uma condenação, né, de uma forma perpétua. E aí sim eu vejo que atinge a dignidade da pessoa humana. Para quem infringir, a lei já diz que a pessoa, depois que pagou tudo, se ela pagou tudo, ela tira o seu nome do Serasa. Por que não pode tirar uma informação genérica desatualizada das redes sociais? Então, eu acho que é justo o reconhecimento, como o Tribunal Europeu já o fez e como o Chile já vem fazendo. Doutor, uma polêmica que não vai ser resolvida nesse julgamento, mas tem ligação com o assunto, é a indexação de notícias e fatos em buscadores na internet, né? Manter o direito à informação, mas proibir que a informação seja buscada nos mecanismos como o Google, também não fere os princípios constitucionais? Olha, o Google, a Constituição já tem mais de 20 anos, e o Google é mais novo que a Constituição, e nunca ninguém falou em tolimento de direitos quando não existiam esses instrumentos. Na verdade, eles são facilitadores, né, da informação. Mas, se de um lado a informação ela vem, de outro lado não há controle da informação veraz. Não há controle toda vez que, claro, a gente sabe que o Google, o Instagram, o Facebook, eles retiram informações quando são, que eles reconhecem serem inverídicas, mas eles se tornam o juiz da causa. Precisa ter regra, né? Então, é o primeiro ponto, a informação prevista na Constituição, ela tem um norte, o interesse público.
Não é interesse público, não quer dizer interesse de chats de fofoca, não quer dizer chats de novela e de curiosos. Isso ninguém faz jus a esse tipo de coisa, né? Então, a informação deve chegar para proteger a sociedade. Olha, o estuprador está solta. Ah, mas não tem condenação desse estuprador. Ah, mas há indícios veementes, tem inquérito, tem pedido de prisão, tem prisão decretada. Então temos que avisar a sociedade que o estuprador está solta. Tal região está contaminada com o coronavírus, então vem de órgãos oficiais, precisa falar. Ah, mas isso pode gerar um prejuízo financeiro, soltando essa informação. Se ela for fake, sim. Se ela for veraz, é importante que a sociedade saiba. Agora, alguém que já pagou o seu débito com a sociedade, criminal e civil, já não tem mais nenhum efeito. Permitir que isso fique remoendo sem um interesse público genuíno, eu discordo e eu acho que o Supremo pode fazer essa adequação amanhã. Doutor, a discussão no STF será feita em meio ao intenso debate sobre fake news em redes sociais e o difícil combate, né, dessa que também pode ser considerada uma pandemia. As Big Techs dizem não ter responsabilidade, mas em assuntos mais delicados fazem intervenções como o recente banimento do então presidente dos Estados Unidos, o ex-presidente Donald Trump, nas redes sociais. Caso o STF reconheça o direito ao esquecimento, há risco do uso desse mecanismo para que pessoas peçam a exclusão de notícias simplesmente porque eles são desfavoráveis? Por isso que eu digo, quando não tem legislação, haverá críticas, vamos ver o que o Supremo vai balizar. E o Supremo, muitas vezes, sem legislação, baliza quase que legislando, e aí se chama de ativismo judicial. Esse é o perigo da falta de lei. Quando tem lei, é a soberania popular, através de deputados e senadores que são os únicos, em tese, na verdade, os predominantemente competentes, porque é possível fazer lei em outras áreas, né? O presidente da República, medida provisória, edita a medida provisória com força de lei, então não é só o legislativo, mas deve vir de lá, né, com balizamentos objetivos. Se o Supremo disser, interpretando o princípio da dignidade da pessoa humana, que a pessoa faz jus para assegurar esse princípio de um esquecimento, certamente haverá enxurradas, e eu discordo das afirmações das Big Techs, que elas não têm condições, elas têm sim, isso não procede, tanto que quando a informação é ideologicamente contrária à visão da empresa, da Big Tech, que domina aquele buscador, ela é retirada, né? Isso já é fato. Então, eles têm condições de retirar sim. É que isso custa. Mas não podemos esquecer que tudo que se trata de comunicação, né, é uma autorização do poder público. É uma concessão em alguns casos. Televisão, rádio, etc. E hoje a gente sabe que muitas rádios já viraram televisão na internet. Então, tem que se tratar dessa forma. Se o Estado está concedendo, ele vai fiscalizar. E se os buscadores estão lucrando, porque lucram muito por causa da sua utilização, eles têm o nós chamamos o risco-benefício. Eles têm o risco, mas eles têm o benefício do lucro. Então, eles têm sim que criar, gastar dinheiro, colocar funcionários, instrumentos de informática para fazer a moderação e retirar fake news ou cumprir órgãos judiciais. Porque eu digo de conhecimento direto dessas situações. É um parto conseguir, não hoje tão frequente, mas há uns 2 anos atrás era muito difícil conseguir o cumprimento imediato de uma ordem judicial para esses buscadores. Doutor Luiz Alberto Segala Bevilacqua, muitíssimo obrigada por participar conosco novamente aqui dessa entrevista com o Portal Diário de Justiça, promotor de justiça aqui em Limeira e também professor de Direito do curso de Direito do ISCA Faculdades. Obrigada, doutor. Eu que agradeço, sempre à sua disposição, à disposição do Diário de Justiça, e aproveito para dar um abraço aos professores e alunos do nosso Instituto Superior de Ciências Aplicadas. Que logo já estão retomando, né, doutor? Novas turmas aí, hein? 2021. Exatamente, semana formou turma e semana que vem estamos lá com os nossos queridos alunos. Forte abraço.